a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja. Graça e paz. Boa noite a todos. Muito feliz, nervoso. Quase que a chuva não deixa eu chegar aqui. Mas quero compartilhar uma mensagem com a igreja. Já está no meu coração há um tempo e o louvor tranquilizou meu coração, graças a Deus, e espero que seja bênção para a igreja. Se coloca de pé em referência à palavra de Deus. Nós vamos ler 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Usa a versão NAA, já colocou lá, Isabelle. Diz assim: quanto a mim, estou sendo oferecido por libação. Algumas versões diz sacrifício. E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça, que é o Senhor reto juiz. Me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Somente até aqui, pode tomar assento. Amém. É um texto conhecido, não tem nenhuma novidade. Eu estava até preocupado se não traria algo que já saberia, algo que a igreja já tinha ouvido algumas vezes. Mas eu confiei em Deus e orei, jejuei, estudei, meditei, e Deus me trouxe essa mensagem, aonde ela me confrontou. E essa mensagem, essa carta é uma carta pastoral, carta de Timóteo, carta de Tito é uma carta pastoral, Paulo ele chama Timóteo e Tito como filhos na fé. Então provavelmente assim se acredita, que ambos tinham idades parecidas, e são cartas que falam muito comigo, porque foi aonde eu li e o Espírito Santo falou comigo sobre a questão de chamado, sobre a questão do nosso chamado e do meu chamado. E é uma carta onde a gente, lendo, a gente percebe que esse específico texto fala de um final de carreira, final de vida, um final de ministério, e aonde Paulo ele mostra para Timóteo que é um fim de carreira, a morte dele está chegando. É isso que declara essa mensagem. E esse texto falando comigo sobre a questão do como a gente vai caminhar, como a gente vai levar a nossa fé, como a gente vai levar a nossa vida ministerial, como a gente vai levar a nossa vida espiritual, a nossa caminhada evangelística. E aí Deus me mostrou algumas coisas nesses dias, desde quando eu recebi o convite para ministrar. E assim, Deus saltou o meu coração. Eu comecei a fazer um estágio. Eu faço faculdade de Direito. Eu comecei a fazer um estágio, não queria fazer estágio, porque não paga bem. No estágio nunca paga bem, a gente rala muito. Então eu falei com Deus, não quero fazer estágio, eu vou trabalhar normalmente, vou estudar para concurso, e é isso que vai ser. A situação está difícil, então é isso que vai ser. E aí eu comecei a fazer um estágio, porque eu fiz uma prova, fiz um concurso, para fazer esse estágio para o Ministério Público do Trabalho. Fiz essa prova porque a minha esposa me forçou, falou, não, você vai fazer essa prova e pronto, acabou. Às vezes a mulher tem que dar uma pernada na gente, para a gente poder ir para frente. E aí ela falou, não, você vai fazer essa prova e pronto, acabou. Aí me inscreveu, paguei e fui. Aí fiz a prova por fazer. Sendo sincero, fiz por fazer. Cheguei lá, respondi, porque são questões de múltipla escolha e discursiva, você tem que fazer texto. A área jurídica, você tem que fazer texto, fiz. E no final do ano passado, a gente em casa, eu e ela conversando, e ela falou assim, poxa, Eric, e aquela prova? Não teve resultado? Você entrou lá? Eu falei, olha, Mariana, eu nem vi, eu nem sei, porque eu acredito que se tivesse passado, eles teriam entrado em contato comigo.
Aí passou o ano, aí quando foi em janeiro, o RH me mandou mensagem. O RH me mandou mensagem, mandou e-mail, aí o e-mail chegou na caixa de spam. Aí o e-mail chegou na caixa de spam, aí eu falei, eu não vi, né? Passou uma semana, aí a menina me mandou mensagem e me ligou. Aí ela falou assim, você ainda tem interesse em participar desse processo seletivo do estágio no Ministério Público do Trabalho? Aí eu falei, tem. Alguma coisa falou comigo assim, falou, tenho. Falei sem pensar. E acabei confirmando, e ela falou assim, tá, você tem que mandar essa lista aqui de documentos. Aí tinha que ter antecedentes criminais, graças a Deus não tive nada. Aí tive que mandar atestado, fazer exame médico, fiz vários exames e hoje eu estou lá. Do lado tem um quartel da aeronáutica. E esses últimos dias encontrei até o Diácono Dias lá, fui levar acho que o neto dele lá. E aí eu vi uma fileira de meninos onde foram se apresentar. E aí Deus me lembrou isso, né? Quem é homem aqui, fez 18 anos, sabe que com 18 anos, no ano que faz 18 anos tem que se alistar, tem que se apresentar no quartel, para o serviço militar. Porque é um serviço obrigatório, né? E quando você serve por 12 meses. E aí me fez lembrar esse período, esse serviço militar. Tudo veio se encaixando, né? Então, a gente consegue ler nesse texto que Paulo, ele declara 3 coisas. Anotei aqui para não deixar passar. Paulo, ele declara 3 coisas. São 3 etapas no ministério dele. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esses 3 pontos, a gente consegue ler nesse texto, onde Paulo, ele mostra para a gente que ele cumpre etapas, cumpre processos, né, seletivos, cumpre fases na vida dele, até chegar no momento onde ele diz que ele chegou o momento da libação dele, chegou o momento do sacrifício dele. E me mostrou que, assim, eu preciso colocar o meu coração, descansar o meu coração, para que possa viver etapas, para que possa passar por etapas, para que possa passar por fases, que de vez em quando a gente se turba, que de vez em quando a gente perde o controle da mente, perde o controle do foco nosso de cada dia, porque chega o momento financeiro, chega o momento de aflição, como muitos aqui sabem, a minha esposa já está de 7 meses, e aí parece que quando começa a vir pensar mais uma boca, né, para alimentar, as coisas começam a se acabar, e aí ela fica assim, Eric, eu quero um enxoval. Eu falei, você quer enxoval? Eu falei, eu quero enxoval, eu quero uma cômoda, eu quero... Aí fala assim, como se a gente fosse, tipo, dono da Casa Bahia. Aí eu, amém. Aí eu falei, você está orando? Eu estou pedindo ao Senhor. Eu falei, então amém. Aí eu falei, tá. Aí, né, a gente passa por isso. E aí vem ela reclamar de dores, né, como ela é baixinha, aí tem desvio na coluna, aí tem aqueles passos, né, tem aquele processo para sair da cama, aí levanta uma perna, depois levanta outra, aí quando não consegue me chama assim, me ajuda aqui, pô. Aí eu tenho que lhe ajudar a levantar, aí tem que fazer massagem no pé, porque o pé está inchado, está parecendo 2 pão doce, aí fica assim, poxa, estou com dor, estou com isso, estou com aquilo, aí tu volta para lá, aí tu fica assim, pô, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu estou no período de estágio, tenho que fazer TCC, tenho que fazer, aí tu fica assim, caramba, eu vou explodir de responsabilidade, mas isso são ossos do ofício, isso são responsabilidades do homem. Então alguém precisa ter controle emocional dentro de casa. O hormônio, quando a mulher está grávida, ele fica oscilando. Então tem hora que ela está bem, tem hora que ela está de voadora, tem hora que ela está carinhosa, tem hora que ela não quer nem olhar para mim. Então, aí tu fica assim, poxa, eu sou amado ou não sou amado? Eu sou querido ou não sou querido? Aí quem me consola é minha filha. Pai, vem cá que eu vou brincar com você. Aí eu vou para minha filha. Aí minha filha tudo, né? Para ela tudo é festa. Então, a gente passa por fase na nossa vida. E a gente tem que respeitar essa fase. A gente conversa, o Bruno está aqui, sabe que por um bom tempo a gente ajudou na liderança de jovens e adolescentes, e muito tempo eu passei na liderança do adolescente, e a gente conversa muito sobre a questão de fase, porque adolescente gosta de pular fase, quer pular etapa,
quer sempre passar na frente dos seus compromissos. Rapaz, você tem que entender que você ainda tem 15 anos. Eu com 15 anos, cara, estava querendo trabalhar. Estava pensando em trabalhar. Por quê? Eu não tinha condições de pagar uma passagem de ônibus para a menina. Então, eu tinha que trabalhar. Então, são fases na nossa vida que a gente precisa passar. E chegou a fase na minha vida que, assim, olha, você precisa entender que você não está em paz. Você está num campo de guerra. Essa mensagem falou isso para mim. Você está num campo de guerra. Então, você precisa estar na linha de frente para defender a sua casa. O apóstolo Paulo, ele nos deixa um desafio. Perdão, voltando aqui ao ponto da carreira, né, de Paulo, só para não pular a etapa, né, falando sobre etapa. A carreira de Paulo, quando ele menciona aqui para a gente, o significado é um caminho profissional que uma pessoa trilha ao longo da vida, um caminho com etapas e progressos. Então, a carreira, ela não só mostra para você que você tem que seguir um caminho, mas existem etapas e progressos. Então, conforme você põe a mão no arado, assume responsabilidade, assume uma família, assume um emprego, um estudo, uma faculdade, um curso, você assume responsabilidade. Quando você decide tal caminho tomar, você assume a responsabilidade. A gente não pode jogar tudo para o alto e achar que as coisas vão se resolver. Então, Paulo, ele mostrou isso para mim. E ele nos deixou um desafio: continuar o combate. Continuar o combate. Coloca assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Abra comigo para mim. Abra comigo, por favor. Capítulo 3, do 1 ao 4. Essas pessoas vão estar no seu caminho. Todas essas pessoas que vai estar mencionado na palavra de Deus vão estar na sua carreira. Vão estar no seu caminho. Todas elas vão aparecer. Talvez uma sim ou talvez outra não, mas vão estar no seu caminho. Olha o que o texto fala. Versículo 1 diz assim: mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Todas essas pessoas vão passar no nosso caminho. E acredito vocês, muitas delas já passaram no meu caminho. E como é que eu lidei? Se eu não entender, se eu colocar na minha mente que eu estou vivendo uma guerra, um combate, eu não vou saber lidar com tudo isso. Como é que eu vou lidar com essas pessoas para chegar ao nível de Paulo, assim, de entregar a fé, de guardar a fé, se eu não assumir a minha carreira? E Paulo responde a Timóteo, versículo 12, pula para o 12, ele responde a Timóteo o seguinte: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você achar que você não tem que passar por nada disso que eu estou falando, que essas pessoas não têm que estar no seu caminho, você está, por incrível que pareça, você está enganado. Todos nós iremos passar por isso. Todos nós iremos passar por um processo, por uma etapa, onde não iremos gostar, onde não iremos sorrir para isso. E eu também não estou dizendo que lá no estágio está sendo maravilha. Tem coisas que eu fiz, falei assim, tem que refazer. Isso aqui eu fiz, tem que refazer. Isso aqui eu fiz, tem que refazer. E eu chego em casa e falei assim, minha vontade é de largar aquilo ali. Minha vontade de desistir. A minha esposa, não, fica mais um pouco, porque você está aprendendo algo novo. É o que me dá escape. Não, vai que você está aprendendo algo novo. Você não sabe como é que vai ser lá na frente, sabe que você pode estar aprendendo algo novo e alguém pode estar olhando para você, né? Alguém pode estar olhando para você. Então, você vai passar por isso. Existe um tempo,
também não quero me alongar, existe um tempo que a gente, existe um termo que um general romano, ele cita isso numa dos seus livros, né, de suas citações, e aí eu queria trazer aqui para a igreja. Consegue colocar aí, Isabelle? Eu trouxe aqui para a igreja um termo muito conhecido, em latim, por incrível que pareça, que é essa frase aqui: si vis pacem para bello. Alguns diretores de filmes fazem alguns filmes com esse título, porque fala muito sobre guerra, né? E esse general romano, ele cita essa palavra, essa frase em latim, e aí muitos aqui conhecem, e a tradução dela é: se quer paz, prepare-se para a guerra. Então, quando eu lembrei dessa mensagem, quando Deus estava falando comigo sobre essa mensagem, Ele falou assim: Érico, olha só, eu falei com Deus, falei assim: Deus, eu estou cansado, eu sou o primeiro a acordar lá em casa, eu sou o último a dormir. Aí você é aquele que vê se a porta está fechada, vê se a janela está fechada, vê se a Sofia está na cama ou está no chão, porque se você não olhar, ela está no chão, não sei como ela aparece lá no chão, então você tem que botar ela para a cama de novo, tá? Então você é o cara que está sempre vigilante, está sempre em guerra. E se você quer paz na sua casa, você precisa se preparar para a guerra. Você precisa se preparar para a guerra. Nós assumimos um chamado, esse chamado não vem fácil. Então, todos os dias, a gente está suscetível a ser agredido, ferido, maltratado, ofendido, oprimido, todos os dias. Então, nós não podemos deixar o dia passar se não tivermos vigilantes, se não tivermos no entendimento que a gente está em guerra, está em processo de guerra. Nós passamos por uma semana de carnaval, de uma festa, aonde, se você não vigiar, você está ali sambando, você está ali curtindo, você está aceitando que o seu filho participe de uma festa dessa. Na escola da minha filha teve um bailinho de carnaval, a gente não levou para a escola. É criança, né? É criança: pai, eu não vou no bailinho? Vai ter um bailinho lá na escola, a gente tem que ir fantasiada. Eu falei: filha, mas você não vai. Ela: mas por quê? Aí tem que explicar por quê. Porque assim, eu entendo que conforme as perguntas da criança for mais madura, a gente tem que responder de uma forma mais madura. Se for uma pergunta mais infantil, a gente contorna para responder de uma forma mais infantil. Mas então a gente explica. Eu não gosto de inventar parábolas, fantasias, para explicar um texto. Eu gosto de explicar o texto bíblico da forma que é, da forma simples e pura. Principalmente para a criança, para ela fixar, porque é igual uma esponja. E tu tem que explicar isso. Se você permite que ela vá, o que ela vai trazer? Vai ser um momento que ela vai estar feliz, sorridente, brincando, mas o que ela vai trazer? Você abre brecha para a tua casa. Você abre brecha para as coisas entrarem na sua casa. Como eu falei, a gente não consegue viver hoje de uma forma em paz se você não pensar que você está em guerra. E eu, orando, jejuando sobre essa mensagem, não sei se vai dar tempo, mas eu tive um período da minha vida, em 2020, eu não estava na minha antiga congregação, estava um período muito conturbado, né? Em 2020 eu digo que eu estava em depressão espiritual, né? Por incrível que pareça, quando eu vim para cá, eu percebi que alguns irmãos passaram pela mesma coisa que eu, estavam no mesmo barco. E eu digo que foi depressão espiritual. Eu passei um ano de 2020 todinho com depressão espiritual. O que foi essa depressão espiritual? Eu não tive vontade de estar aqui. Eu não tive vontade de pegar um microfone. Eu não tive vontade de estar na igreja. Eu não tive vontade de levar a minha família para a igreja. Não tive vontade de escola bíblica dominical, não tive vontade de estar na igreja, não tive vontade de dizimar, não tinha vontade de fazer nada na igreja. E aquilo foi me corroendo. Uma coisa que a minha esposa falava assim: cara, tu parece vereador de igreja, fala com todo mundo, está sempre em todos os ministérios que você está participando. Eu era extremamente ativo na igreja, e chegou num tempo que eu falei assim: não quero isso para mim não. Chegou num tempo que
eu precisava de um abraço, precisava de uma palavra, e não tinha ninguém. Não sentia ser abraçado, sabendo que Deus estava ali. Eu não sentia vontade de orar, não sentia vontade de ler a palavra, não sentia vontade de nada, de nada. E a minha esposa via aquilo assim, caramba, você era tão, né, ativo, tão feliz no que fazia, e agora não queria voltar. E eu passei o ano de 2020 assim. Quando o ano virou 2021, Deus falou comigo, e foi no momento que Ele falou comigo, olha só, mesmo que você tenha vontade de sair, mesmo que você tenha vontade de largar isso tudo, você tem que ter responsabilidade. Você carrega uma família nos seus braços. Eu coloquei, você quando casou, você pediu uma família, e eu te entreguei uma família, e essa família está nas suas mãos. Se você parar hoje, se você largar tudo hoje, é eles que vão sofrer, você está puxando esse barco. Se você parar de vir à igreja, talvez a sua filha nem sinta tanto, mas a tua esposa, e depois a sua filha vai crescer nesse mundo aí, desse jeito que está. Então aí, o Espírito Santo falou comigo, me deu uma dose de ânimo, e aí eu comecei a voltar, caminhar novamente, comecei a voltar a orar, voltar a caminhar, voltar a ler, voltar a estudar, comecei a voltar a dar aula na escola dominical, e foi passando aquela depressão espiritual na minha vida. E foi quando esse estágio hoje chegou, eu vim para a fonte da vida, fui bem abraçado, e esse estágio também chegou no momento oportuno, né? Chegou esse ano, no momento onde eu não queria mais saber sobre estagiar, e não queria saber sobre fazer nada sobre o estágio de direito, nada sobre direito, queria largar aquilo tudo para lá, e aí foi até então que o estágio chegou. E num certo dia, eu trabalho no gabinete de um procurador, e esse gabinete ele faz fraude trabalhista. Ele fiscaliza as empresas que não pagam bem, as empresas que não dão férias, as empresas que não pagam FGTS, e nosso gabinete lá faz esse tipo de fiscalização. E aí eu estava sozinho lá, no gabinete, sozinho, e eu fui ler uma petição. Não sei se alguns conhecem, já processaram alguém, então a gente tem que fazer uma petição. E na petição, o advogado de defesa, ele escreveu uma frase em latim também, porque o latim está no direito, então infelizmente a gente acaba aprendendo algumas coisas. E aí eu coloquei também, no outro slide, em latim, só até aí, essa frase, ab initio. E aí eu fui ler ab initio, falei, aí quando eu li essa palavra, eu senti algo estranho, eu senti que tinha algo ali, e aí eu parei para refletir, fui procurar o significado dela, e eu comecei a chorar, e aquela aflição, né, as coisas difíceis lá em casa, né, passando por essa turbilhão de coisa, aí eu comecei a chorar, e eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Falei no meu coração, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? E eu, olhando para essa palavra, aí fui procurar o significado dessa palavra, e a tradução dessa palavra diz assim, desde o início. Eu tive uma complicação ao nascer, e a minha mãe passou uma dificuldade na hora do parto, e depois a gente descobriu que foi um trabalho espiritual, um trabalho demoníaco, para impedir que eu nascesse. Depois que eu me converti, entendi a minha missão, qual é o meu propósito na casa de Deus, hoje eu comecei a refletir, hoje que eu digo assim, depois que eu entendi, que eu tinha uma missão na casa de Deus, eu tinha uma missão nessa terra, e aí,
Porque o diabo queria tirar a minha vida desde o meu nascimento, desde do ventre da minha mãe. Eu não era para estar aqui. Então, se o diabo sabia, o diabo queria tirar minha vida desde do ventre da minha mãe, é porque eu poderia ser uma ameaça para ele. Porque a gente sabe muito bem que a árvore que dá fruto leva a pedrada porque dá fruto. Então, se o diabo sabia que eu poderia ser um instrumento na mão de Deus, ele já queria me tirar de vida. Então, quando eu li essa palavra naquele gabinete, sozinho, trancado lá, e depois eu procurei o significado dela, e eu vi que o significado dela dizia o seguinte: desde o início. Quando o Espírito Santo falou assim, desde o início, ele falou assim para mim: desde o início eu estou com você, desde o início eu estou contigo. Não é essa dificuldade que você está passando, não é esse problema financeiro que você está passando, não é esse problema familiar que você está passando, não é esse problema que você está sentindo sobre o seu chamado que você está passando, que você vai desistir, porque eu estou contigo desde o início. Eu já tive experiência espiritual com entidades que eu fiquei assim, falei, caramba, como é que eu saí disso? Como que eu saí disso, dessa luta, dessa batalha? Como que eu saí? E aí o Espírito Santo fala assim: porque eu estou contigo desde o início. É por isso que eu não desisto. É por isso que eu não desisto. Hoje tem pessoas na minha família descrente, pessoas que ofendem a Deus, pessoas que falam mal de pastores, pessoas que antes não queriam nem ouvir um evangelho, não queriam nem ouvir um louvor tocando, hoje me manda mensagem. Hoje pede conselho, hoje pede mensagem, pede oração. Por quê? Por não desistência. Porque a guerra, a gente vive numa guerra. Se você desiste da batalha, você mata tantas outras pessoas porque você desistiu, só porque você desistiu. Então, quando eu entendi o chamado, essa ideia, quando eu entendi o chamado e me coloquei à disposição do serviço militar do Senhor, eu falei, eu não posso desistir. Tem um texto que eu não quero deixar passar, que é o capítulo 4 de Timóteo, versículo 1. Esse texto ele tem como título a fidelidade da pregação. A fidelidade da pregação. E Deus falou comigo sobre esse texto o seguinte: Érico, olha só, você precisa entender que não existe tempo para a palavra de Deus, não existe tempo para chamado, você precisa cumprir etapas, você não pode desestabilizar, porque se você se desestabilizar, você desestabiliza toda a sua família. E Deus falou comigo sobre esse texto aqui, no capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, que diz o seguinte: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, pregue a palavra. Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mas você seja sóbrio, e todas as coisas suporte as aflições. Faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O Espírito Santo falou assim: olha, você tem que cumprir plenamente o seu ministério. Você não pode abrir mão do seu ministério. A dificuldade vão surgir, as barreiras vão surgir, as pessoas vão condenar a sua palavra, as pessoas vão condenar a sua vida, vai ter dificuldade financeira, vai existir dificuldade familiar, vai existir dificuldade em todo lugar, mas se fosse fácil, ninguém faria. Se fosse fácil, ninguém estaria aqui presente, ouvindo essa palavra,
Olha a chuva que deu, muita gente pensou assim, eu vou para casa, não vou ir para a igreja não. Pô, está chovendo muito, minha rua alagou, vou descer para ir para a igreja, para ouvir uma mensagem, para ouvir um louvor. E o Espírito Santo falou comigo plenamente assim, cumpra o seu ministério. Pare de se recusar, pare de recuar, pare de botar desculpa, empecilho para estar falando de Jesus para alguém. A gente gosta muito de criar desculpa, a gente gosta muito de ver dificuldade nas coisas, sendo que quando a gente vê dificuldade, Deus faz assim, abre uma porta aonde não tem porta. Eu fiquei 2 semanas sem trabalhar, eu trabalho como Uber, né? Eu fiquei 2 semanas sem trabalhar, conversei com alguns irmãos aqui, porque deu problema no ar-condicionado. Nós vivemos no Rio de Janeiro, com 40 graus, 45, com sensação de 60 graus Fahrenheit, você não consegue andar sem antes pingar, você pensa que é lágrima, mas é misturado com suor, então você não consegue trabalhar sem ar-condicionado. E aí eu falei, tem que fazer um orçamento, fiz alguns orçamentos, e cada orçamento só subia o valor, e tu fica desesperado, porque tu tem que trabalhar. A minha esposa assim, acabou o leite, o leite da Sofia acabou. Eu falei, bota ela para tomar leite de caixa. A manteiga acabou, a carne acabou, tem que comprar pão. Só assim, cara, faz um Pix para mim. Cara, eu tô com uma raiva disso, cara. Faz um Pix para mim. Aí eu falei, eu tô querendo um Pix. Faz um Pix. Aí, tu faz aquele Pix assim com a má vontade do Senhor, só tem isso. Aí, e por incrível que pareça, surge sempre alguém falando assim, me empresta tanto, Eric. Eu falei, caraca, eu tô com cara de rico, só pode. Mas sempre aparece. E tu fica assim, desesperado porque assim, cara, eu tenho que trazer o sustento para casa, eu tenho que trazer o pão, eu tenho que trazer a carne, e aí? E bate essa aflição no coração da gente mesmo. E foi isso que Deus falou comigo sobre a questão do cumprir o meu chamado. Cumprir o meu chamado. E eu fiquei essas 2 semanas sem trabalhar, e aí eu falei assim, eu fui orar. A nossa ferramenta é essa, né? É assim que a gente luta, é assim que a gente combate, é assim que eu luto as minhas guerras, né? E eu fui orar. Minha esposa já estava, ela pega as almofadas da casa, né? Para botar o montinho dela. E aí eu fui orar, já finalizando, irmãos. E aí eu me ajoelhei para orar, e ela já estava deitada. Como eu falei, eu sou o último a dormir. E aí eu falei, fui sincero com o Senhor. E é isso que toca o coração de Deus. Acredito eu, que é isso que toca o coração de Deus. Eu fui sincero com o Senhor. Bati no meu peito. Falei, Senhor, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho recurso, eu não tenho poupança, eu não tenho com quem pedir dinheiro emprestado. Como é que eu vou consertar esse carro? Como é que eu vou trazer o alimento para minha casa? Como é que eu vou trabalhar amanhã? 2 semanas já aflito, homem, chefe da casa, né? A gente fica pensando sempre no sustento do nosso lar, na despensa. E a gente fica assim, como é que eu vou trabalhar amanhã? Qual a cara que eu vou acordar para poder falar para minha esposa, hoje eu não vou trabalhar mais uma vez? E aí eu falei para o Senhor, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou consertar esse carro, Senhor? Como é que eu vou pagar esses orçamentos? Eu não tenho condições de pagar. Eu fui sincero muito com o Senhor. E fiquei ali meia hora, ajoelhado, joelho doendo. Eu falei assim, eu não vou sair daqui sem uma paz no meu coração. Sem uma paz. E comecei a bater no meu peito, minha esposa, vem dormir, Eric. Eu falei, não, calma aí. E conversei com o Senhor. Passei tempo ali conversando com o Senhor, sendo sincero com Deus. Quando eu senti uma paz, eu falei, agora é o momento de deitar. No dia seguinte, aí minha esposa falou assim, não, Eric, vai lá fazer um orçamento no outro mecânico. Aí eu falei, vou. Aí fui, sem esperança nenhuma. Fui lá,
falei com o mecânico dos problemas, e aí ele falou assim, beleza, vamos lá. Aí fui para casa, deixei o carro lá, ele passou o orçamento para mim, quase R$ 4.000. Aí eu falei assim, e aí, Senhor? Aí no caminho de casa, eu recebi uma ligação, falei do problema do carro, aí a pessoa falou para mim assim, então, Eric, olha só, se sinta abençoado, eu vou te dar tanto para pagar o carro. Aí eu fiquei feliz, mas parcialmente feliz, porque precisava de mais. Aí daqui a pouco uma outra pessoa me ligou e falou assim, Eric, consegui tanto, tá? Para te dar, para você consertar o carro. E vai sobrar um pouquinho, que aí você bota combustível, dá para comprar algumas coisas por lá. E aquilo ali falou comigo assim, olha, eu precisava disso. Eu precisava do seu coração, eu precisava da sua sinceridade. Eu precisava da sua sinceridade. Porque eu entendi que se não há um coração devoto, se não há um espírito em verdade falando com Deus, eu acho que não funciona. Um coração sincero que Deus quer. Um coração que batalha, que luta, mas com sinceridade. E assim eu recebi o meu milagre. De tantos outros. E Deus falou comigo sobre essa mensagem, essa palavra que falou assim, olha, cumpra plenamente o teu ministério. Combata o bom combate, porque cumpra a sua carreira, porque um dia você vai guardar a sua fé. Porque vai chegar o tempo que você vai descansar. Vai chegar um tempo no pleno juízo. No pleno juízo Deus vai julgar a sua causa. E é essa mensagem que eu quero passar para a igreja. Cumpra o seu chamado, cumpra o seu ministério. Nem todo mundo tem que estar aqui, nem todo mundo tem que pegar o microfone. Você tem que cumprir o seu chamado onde você está. Aonde você está. E aonde você está hoje. Você precisa entender isso, aonde você está hoje. Deus quer te usar nesse lugar. Talvez é limpando, talvez é varrendo, talvez é dirigindo. É ali que Ele quer te usar. É ali que Ele quer que você cumpra o seu pleno ministério. E é assim que eu luto as minhas guerras. A cada dia, a cada momento, glorificando o nome do Senhor. E eu agradeço plenamente a minha oportunidade. Aleluia! Glória a Deus! É verdade. Sinceridade com o Senhor.